Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a igreja hoje celebra o grande São Lourenço. Lourenço, o grande diácono martirizado no século III da nossa era. O grande mártir que o povo romano tem uma devoção muito grande, que o povo romano tem muito carinho por ele. A igreja, nesse dia de hoje, sempre viu o dia para se comemorar, para estudar, para meditar João, para meditar esse Evangelho segundo São João, que para nós é muito belo, que para nós é muito precioso. Vejam que um santo sempre ele é visto como alguém alucinado aos olhos do mundo. O santo sempre vai desestabilizar o pecador. O pecador não consegue entender a fé do santo. Quando eu falo santo aqui, eu estou falando de todo batizado que vive sobre a batuta de Deus, que vive sob a égide de Deus, que permite que Deus, no seu trono glorioso, com o seu cetro na mão, Ele possa nos conduzir, derramando todos os dias o Espírito Santo nos nossos corações, para que possamos exclamar como São Paulo: não sou eu quem vive em mim é o Senhor. Olha, meus queridos irmãos, é tão interessante a história de São Lourenço, porque Lourenço, ele enxerga Deus como algo muito valioso em sua vida. Ele enxerga Deus como algo de mais precioso que ele tem. E não existe nada mais precioso do que o amor de Deus. Nos diz a tradição que São Lourenço foi condenado a morrer na grelha, um churrasco humano. E nos diz a tradição que enquanto se queimava São Lourenço, ele olhando para o algoz, ele assim dizia: agora vire o outro lado, porque esse lado já queimou. Muitas pessoas, ao verem esse testemunho, pensam que é uma brincadeira, mas não. É a prova de que o amor de Deus deve ser a pérola preciosa dos nossos olhos. É a prova que o amor de Deus deve ser de verdade a pérola mais preciosa do nosso viver. E não existe, meus irmãos, algo mais sublime, algo mais santo para nós do que sermos totalmente de Deus. Olhem que quando a gente contempla as loucuras de alguns santos na igreja, a gente se vê muitas vezes incapazes disso. Quando a gente vê um homem sendo queimado e tão inflamado pelo amor de Deus, a gente diz: isso não pode ser real. Mas cada um consegue responder a Deus de acordo com as suas virtudes, com a sua força. E Deus vai nos elevando a uma condição tão santa, que muitas vezes a gente diz assim: eu não tenho forças para viver isso. É verdade. Quem disse que uma loucura dessa
como Lourenço fez, é algo natural. Não, é algo divino. Só conseguiria morrer dessa forma alguém que já tivesse perdido a vida e que aquele sacrifício naquela grelha fosse o mesmo sacrifício do madeiro da cruz. Totalmente anormal, totalmente estranho aos olhos do pecador. E o bonito de tudo é porque isso não é algo distante de nós. E vejam que hoje nós fazemos coisas que logo no início da nossa história a gente não teria capacidade de pensar, de imaginar. Eu muitas vezes, como padre, vivendo esse grande retiro de quase 10 anos aqui com vocês, porque vocês sabem que a minha vida se resume à minha casa, a minha esposa, a minha matriz, a minha casa, as minhas igrejas. E antes, há alguns anos atrás, eu nunca imaginaria que conseguiria hoje viver assim. Muitas vezes eu me pego dentro da minha capela, olhando as minhas imagens, rezando e dizendo assim: Senhor, como é que eu posso ser feliz aqui dentro desse cubículo tão pequenininho? E eu chego à conclusão de que Deus, nosso Senhor, é que age. Assim, a abertura do celibato, assim, a renúncia de uma família, assim, a renúncia da paternidade biológica, assim, a fidelidade todos os dias. E assim vocês também. Assumir com dignidade aquilo que Deus propõe. Eu não acho uma coisa estranha um homem lutar para ser fiel à esposa. Eu acho estranho um homem sem vergonha, que não consegue assumir com dignidade o matrimônio, e na falsidade deitar com a mulher em casa, na mentira. Eu acho estranho, não é uma mulher que vive a castidade com o seu marido. A castidade aqui é ela ser todo dele e ele ser todo dela. A castidade marital, matrimonial. Eu não acho estranho. Eu acho estranho uma mulher leviana que é capaz de olhar para outro homem e desejá-lo. Eu não acho estranho alguém que aprende todos os dias a se vencer e entender que tem uma missão, que tem um papel no mundo. Eu não acho estranho. Mas eu acho estranho uma pessoa que vive a vida leviana, que quer viver de qualquer modo, de qualquer jeito, como se não existisse nada depois disso aqui. Oh, meus irmãos, é tão claro para nós, nós estamos passando. É tão claro para nós, a nossa vida é um pequeno limiar, já já vai passar. E vejam que quem mais faz zoada é quem aprende a entregar a própria vida em Cristo, por Cristo, e viver no Cristo. Eu nunca vi a conversão
como algo difícil de se viver. Não, nunca vi. E também nunca vi o ser católico sério como algo chato, como algo estranho, como alguém amargurado, infeliz. Não, porque muitas vezes nós temos a impressão que se eu me converter, eu vou ser alguém que vou deixar de viver. É tolice, vai viver com muito mais plenitude, com muito mais consciência, com muito mais liberdade, porque eu não sou escravo de ninguém, eu sirvo a meu Deus por amor. E é justamente aqui que nós temos que entender que o ser de Cristo não nos torna tristes. O ser de Cristo nos torna felizes, realizados, preenchidos, plenos em Deus. E esse ser diferente é que de verdade dá testemunho em meio ao mundo. Não desista de ser santo, não desista de lutar pela santidade, não desista de ser todo de Deus, não desista de ser todo de Deus. Como é maravilhoso você viver todos os dias tendo consciência que é um alguém que Deus conduz no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua comunidade. Veja que ser de Deus não vai me eximir de estar no mundo, não. Ser de Deus vai me fazer viver no mundo com a consciência de que tudo no mundo está passando, e o que está permanecendo é o meu coração, é o meu amor em Deus. Imaginem a frustração de uma mulher que coloca a vida toda dela na beleza, e quando tudo começar a cair, se foi a alegria, porque a velhice faz parte da vida. Imaginem um jogador de futebol famoso, que jogar futebol é a vida dele. Se eu não me engano, com 37, 38 anos, já está em tempo de se aposentar, não é? E depois só vai olhar. Imagine uma pessoa que ela encontra a felicidade na vida em beber, e não existe nada mais importante que beber, e bebe todos os dias. Que vazio existencial deve existir dentro da pessoa que não consegue ver a vida numa perspectiva mais distante. Quando eu falo isso aqui, eu não estou querendo dizer que seja pecado uma pessoa tomar alguma coisa, não é isso não, viu? O que eu estou querendo dizer aqui é que quando faz da bebida o esteio da vida, aí sim, aquela pessoa que não consegue viver sem tomar um copo de alguma coisa todos os dias quando sai do trabalho. Ou aquela pessoa que não tem força para dizer assim: eu vou provar para mim que nesse domingo eu não vou colocar nada na minha boca. Eu estou falando dessas pessoas. Não são daquelas que vivem sadiamente, porque um católico dança, sim, uma música decente, boa, brinca. Porque um católico pode tomar alguma coisa, não é pecado. Porque o católico pode fazer um churrasco, sim, mas com a consciência de que onde ele está e no momento que ele vive, ele não deixa de ser cristão, ele não deixa de ser de Deus, ele é de Deus, e tudo que ele tem ali é simplesmente para celebrar a vida em Deus,
Se vocês pegam o vinho na própria Sagradas Escrituras, vocês vão ver que todas as vezes que se fala de vinho, se fala de alegria. O vinho que dá alegria ao homem. Mas essa alegria daqueles que vêm e vivem em Deus. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse crescimento que nós devemos ir tendo todos os dias é justamente o crescer na vontade de Deus e o morrer em mim. Olhem o trecho do Evangelho de hoje. Veja esse trecho aqui do Evangelho. É o capítulo 12 do Evangelho de João. Nosso Senhor subiu para Jerusalém, é o último ano da sua história, perto da Páscoa. E ele está lá no templo, e um grupo de gregos pegam Filipe e dizem assim: Filipe, nós queremos ver Jesus. E eles não podem entrar, porque no templo de Jerusalém os pagãos não podiam adentrar no pátio nem das mulheres, nem no pátio dos homens, nem muito menos no Santo dos Santos, que era hoje para a gente o altar. Eles ficavam fora, não podia entrar pagão. E Filipe é da região da Galileia, não é? Galileia dos pagãos. E Filipe sabia como que falar o grego, a gente imagina, porque Filipe vai dizer a Jesus: olha, os gregos estão aí e querem te ver. E aí Jesus diz isso daqui que nós escutamos hoje no Evangelho: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. É claro que nosso Senhor aqui está falando da sua morte e morte de cruz, que virá por aqueles dias. Só que esse texto aqui também fala de nós mesmos. Esse grão de trigo sou eu, que devo morrer aos pouquinhos. Esse grão de trigo é você, que deve morrer também aos pouquinhos. Não morrer naquilo que te santifica, não morrer naquilo que te leva aos céus, mas você deve morrer naquilo que te afasta de Deus. Mate a mentira do teu coração, mate a infidelidade do teu coração, lute para acabar com a pornografia da tua vida, mate, tire da sua vida a infidelidade, até olhar uma mulher quando passa, até desejar a mulher do próximo. Tire da sua vida esse olhar pecaminoso por um homem que não te pertence. O jovem, tire esse olhar das drogas. As meninas hoje, que estão em um pecado absurdo de perversão, que eu nunca vi, quase que não se existe mais hoje santidade em meio às moças, que logo ficam com tanta conversa desvairada. Lute contra isso. Lute contra a tua preguiça, contra a maldade quando vier no teu coração. Lute todos os dias para ir matando essas coisas que vocês foram adquirindo e que não receberam de Deus como dom, não receberam do Senhor como dom. Porque vejam que todos os pecados que nós vamos adquirindo e que se tornam vícios, nos afastam de Deus, nos roubam de nós mesmos e tira a pureza primitiva que Deus nos deu. E as virtudes, os bons hábitos, os bons costumes
São essas coisas que nós devemos cultivar. Eu não sei se vocês já lutaram de verdade para vencer um pecado. Eu sempre digo isso na quaresma, né? Eu acho que se uma pessoa todos os dias lutasse contra, todos os anos lutasse contra um pecado, e a cada ano fosse vencendo olha, só imaginem quando a pessoa ficasse bem velhinho, se não já seria santo. Porque é impossível que uma pessoa que viva 70 anos e tomou consciência com 20 anos que deveria vencer um pecado por ano, com 50 anos tenha mais do que 50 pecados. Danou-se. Isso não é nem uma pessoa, já é um demônio em vida, não é? Mas se lutar todos os anos por e a pessoa ter esse orgulho santo de dizer assim: isso aqui eu já venci. Se lá na frente cair, vai começar de novo. Mas o que importa é que vá extirpando isso da vida. Olha, eu já falei isso muito aqui na igreja, não é? Quando eu estava no seminário, que o meu diretor espiritual mandou fazer um programa de vida, eu botei até as datas dos pecados que eu ia vencer, e demorei fazendo isso praticamente uma semana. E quando ele chegou na minha frente, eu pensei que estava, né, como a gente fala na minha terra ali, abafando na frente dele, né, com todo um projeto de vida. Segunda-feira eu vou vencer a maledicência, daqui a um mês eu não vou ter mais esse pecado, daqui a tantos dias eu não vou ter mais a preguiça. E ele, um espanhol, né, olhando para mim, pegou aquilo ali e rasgou e jogou no lixo assim debaixo da mesa dele. E eu fiquei sem entender. Meu Deus, eu preparei tantos dias isso aqui, pensei, estudei. Você não vai conseguir isso aqui, meu filho. Não se vence assim não. É impossível, você não tem força para isso aqui. E eu parei, eu fiquei sem entender e fiquei valente, não é? Porque ele jogou meu trabalho no lixo. Mas depois eu fui entender. Quando na prática eu comecei a lutar contra as virtudes, ou melhor, contra os pecados para adquirir as virtudes, eu vi que tem pecado que a gente vai lutar simplesmente a vida toda para conseguir. Só que o que vale para nosso Senhor não é se você conseguiu ou se você não conseguiu. O que vale para Deus é se você lutou de verdade ou se você não lutou. Olha, é isso que importa para Deus. Se você luta e Deus vê que você luta, escolheu, sei lá, um pecado, e um mês a pessoa conseguiu não fazê-lo, e com um mês a pessoa fez, eu garanto para vocês, como sacerdote, que não é aquele ato de pecado, de uma luta de 30 dias, que pode ser 15 minutos, né? Não é aqueles 15 minutos de pecado que vai desmerecer uma luta de 30 dias. Não, de jeito nenhum. Deus não seria injusto, porque a gente poderia dizer assim: espera aí, Senhor, eu lutei 30 dias, caí nesse pecado em 15 minutos e vou ser condenado por isso, e minha luta toda. Deus é justo. O que não podemos fazer, meus irmãos, é sentar em cima do pecado e dizer: eu sou assim, eu não mudo. E são esses que não crescem, que não se santificam. Então, para que o trigo possa de verdade produzir muito fruto, é preciso que ele morra. E olha o que o texto diz: quem se apega à sua vida perde-a. Padre, mas eu sou tão apegado à minha vida. Eu também sou. Quem falou que eu não sou? Mas o apego aqui é a gente querer viver a vida do nosso jeito. É perder a vida para Deus, dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida, faça dela o que tu quiseres. As minhas vontades serão as tuas vontades,
os meus sonhos serão os teus sonhos, os meus projetos, Senhor, serão os teus projetos. E assim a gente vai descobrindo o que é ser feliz, o que é permanecer, o que é estar em Deus. E o Senhor continua: se alguém me quer servir, siga-me. Olha aqui, é viver como Cristo, em Cristo, seguindo o que Ele nos diz. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. O serviço aqui, meus irmãos, não é o serviço na igreja, não, porque você pode fazer tudo por Deus na igreja, mas pode não fazer nada por Deus na sua vida. Você pode estar dentro da igreja, ser até padre, religioso, bispo, papa, seja lá a missão que tiver, o ofício que tiver, mas pode ser cheio de pecado. Aqui não entra o ofício nem o ministério, aqui entra a honestidade da alma com Deus. É preciso termos essa consciência de santidade. E por fim, olha o que Paulo escreve àquela comunidade dos coríntios: quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu fico bobo. Ontem mesmo, depois que nós passávamos toda a missa aqui na igreja, que a gente foi conferir o próprio dízimo da nossa paróquia, eu fiquei bobo, porque tem pessoas que, mesmo vendo que tudo está parado, não consegue ainda devolver o dízimo. E olha que não são pessoas estranhas, não, de dentro da igreja, que estão aqui todos os dias, e que a gente olha lá um rombo absurdo. Eu digo, se essa pessoa não consegue ser fiel no dízimo, que é muito mais fácil colocar a mão no bolso e devolver aquilo que pertence a Deus, eu duvido lutar para ser fiel, eu duvido lutar pela castidade, eu duvido lutar para viver benecentemente, sem ser maledicente. Eu duvido que consiga rezar ao acordar, ao dormir. Eu duvido que consiga lutar contra tantas coisas que são muito mais difíceis. É preciso ser generoso com Deus, com a igreja. É preciso ser generoso com a causa de Deus, com a evangelização. É preciso ser generoso com a nossa alma. Tudo o que nós temos nos vem de Deus, e a nossa generosidade passa com esses exercícios de dizer: Senhor, tudo o que eu tenho eu te dou. E vai dando a Deus aos pouquinhos, e por fim, quando olhar, já vai ter entregue ao Senhor, o bom Deus, toda a vida. E aí sim vai se salvar, e aí sim chegará aos céus, porque é todo de Deus. Eu rogo a São Lourenço, diácono da Santa Mãe Igreja, que suscite na nossa diocese, que inspire o nosso bispo diocesano, para que possamos no futuro ter bons homens como diáconos da nossa fé, a nos ajudar a pregar a palavra de Deus, a fazerem os batizados, os casamentos, a darem a bênção das famílias e também a bênção do Santíssimo Sacramento.
Na nossa diocese nós temos 2 diáconos que, desde que a diocese fundou, que eles já estudavam, só 2. E nós temos que clamar a Deus para que envie boas e santas vocações, para que suscite homens bons casados para assumirem esse ministério e se entregarem totalmente a Deus. E eu clamo também ao Espírito Santo de Deus que inspire o nosso bispo diocesano para que no futuro ele possa pensar também em uma escola diaconal na nossa diocese, para que a evangelização aconteça com mais dignidade e com mais fervor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.